Graça e paz, irmãos e irmãs, novamente juntos e reunidos para mais uma reflexão no lar. Quando temos a oportunidade de pararmos para refletirmos, são tantos os assuntos, são tantas as falas, são tantas as questões que nos fazem parar por alguns instantes para refletirmos e para dialogarmos, primeiramente com o Senhor nosso Deus e, em segundo momento, conosco mesmos, com cada um de nós, para sabermos onde estamos, o que fazemos e como temos nos portado nesse decorrer de dia, de situação e de outras coisas mais. Sabemos que nossa vida é pautada de muitas coisas, muitas são as situações que nos envolvem no cotidiano, mas nós temos encontrado em Deus a razão para prosseguirmos e a razão para continuarmos. Se não fosse o Senhor cuidando de nós, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós teríamos muitos problemas, como diz o salmista. Mas hoje a base da nossa meditação encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. E ele nos diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o verso nos diz assim, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nós podemos pensar e podemos também internalizar quais têm sido os nossos caminhos e o que nós temos feito para sermos chamados e conhecidos como justos. Sabemos que somos pecadores, que somos pobres, que somos miseráveis, sabemos que pecamos, que erramos, que o bem o qual deveríamos fazer não fazemos, mas em contrapartida, a palavra nos diz que o nosso caminho é como a luz da aurora. Pensemos agora em como é a luz da aurora, como é a luz da manhã. Pensemos como é a noite. A noite é totalmente escuridão, sem luz, sem brilho. E quando chega o momento em que vai se aproximando a aurora, vai se aproximando o raiar do dia, essa luz vem crescendo gradativamente, ela vai aumentando e em um pequeno espaço de tempo ela controla todo o entorno e nós vemos o brilho do sol quando amanhece e nós vemos a formação de um dia perfeito. Quem pode apagar o raiar do sol? Quem pode dizer, sol hoje não brilhe, sol hoje não ilumine, sol hoje não venha nos incomodar com a sua claridade, porque nós queremos ficar na escuridão. Nós não conseguimos fazer isso. E a palavra nos diz que os nossos caminhos são como a luz da aurora, que vão brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E esse dia perfeito é dia perfeito na presença de Deus, porque para que possamos ser conhecidos e chamados de justo, precisamos estar na presença de Deus. Precisamos brilhar para Deus. Precisamos ter o brilho de Deus em nós. Precisamos que o outro, ao olhar para nós, veja Deus em nós. Então tudo é uma sucessão de acontecimentos e de fatos que vão estar pautados justamente na questão de estarmos firmes em Deus, de sermos conhecidos como filhos de Deus, de sermos praticantes de todas as coisas que Deus nos ensinou. Se por um lado nós podemos olhar e entender como é a nossa vida quando estamos na presença de Deus, nós podemos entender também como é a nossa vida quando nós nos afastamos da presença de Deus. Quando nós olhamos para todas as coisas que existem no mundo, para todo o brilho que o mundo pode, de uma forma enganosa, tentar nos apresentar para nos seduzir, nós podemos ter a certeza que perante a glória de Deus, esse brilho se apaga, esse brilho não é nada, esse brilho não existe, porque toda a glória do mundo se apaga perante a presença de Deus. Tudo que existe nesse mundo
cai na presença do Senhor, nada sobrevive, nada consegue ultrapassar, nada consegue transpor a beleza de Deus, o brilho de Deus, a formosura que é a presença de Deus. E aí nós podemos escolher se nós queremos coisas temporárias, se nós queremos paz temporária, se nós queremos grandezas temporárias, se nós queremos adquirir coisas que na verdade não vão nos ajudar e não vão fazer com que a gente venha a sobreviver e a subsistir. Na verdade, quando nós olhamos para a presença de Deus e quando nós olhamos para a presença das coisas que a terra pode nos oferecer, sem dúvida alguma nós não vamos nem hesitar em querer estar na presença de Deus, em querer permanecer na presença de Deus, porque semelhante ao versículo que nós lemos, nós queremos ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, e esse dia perfeito na presença de Deus. Somente na presença de Deus nós poderemos ter esse dia. E nós podemos perguntar também e questionar e até mesmo nos angustiarmos em relação a onde está a presença de Deus? A presença de Deus está aqui, Deus está entre nós, Deus jamais nos abandona, Deus está presente em todos os momentos ruins de nossa vida, por pior que seja o dia, por pior que seja a situação. Quando nós olhamos somente com o nosso olho natural, que nós olhamos somente com a nossa pequenez, o que nós vamos enxergar? Que nós somos miseráveis. Mas quando nós olhamos que nós não subsistiríamos se o Senhor não estivesse conosco, nós vamos perceber que a presença do Senhor está em mim e está em ti também. E como nós somos povo de Deus, nós recebemos e nós adoramos ao Senhor e nós acabamos por admitir, quando nós agirmos dessa maneira, que formosa é a presença do Senhor entre nós, que eu posso ter todos os problemas, mas se eu olhar para o Senhor, eu vou ver a beleza da sua santidade, do seu cuidado, do seu estar comigo em todos os tempos. O que é que tem me faltado? Eu posso dizer que tem me faltado tantas coisas, mas na verdade o que falta é eu me colocar na presença do Senhor e eu deixar que Ele controle todo o meu ser e eu deixar que Ele domine todas as minhas ações e todos os meus pensamentos. Se eu fizer desta maneira, eu vou ser como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Eu não serei vista pela minha limitação humana, eu serei vista pela glória de Deus em mim, eu serei vista pelo poder e o cuidado de Deus em minha vida. E por isso nós temos conversado semanalmente, e por isso nós temos trazido mensagens de esperança. A esperança de que somente no Senhor Jesus a salvação, somente no Senhor Jesus a alegria, e nós só vamos brilhar como dia perfeito se nós tivermos Jesus. Não adianta nós tentarmos correr para outras soluções, não adianta nós tentarmos ser aquilo que nós efetivamente não somos, pois nós necessitamos do Senhor e nós precisamos de Jesus em todo tempo. Por isso eu digo a você, se nós cuidarmos de estarmos na presença do Senhor, brilharemos cada vez mais. Que você tenha um dia abençoado, que você seja como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus continue a brilhar na tua vida e que você faça a diferença no mundo, que você faça a diferença na tua casa, que você faça a diferença na tua igreja, que quando a tua igreja olhar para você, as pessoas enxerguem em você o dia perfeito, que só pode existir porque existe Deus em tua vida. Que você seja muito abençoado e abençoada. No próximo domingo nós teremos o culto matutino. Antes do culto matutino nós temos a escola dominical às 9 horas da manhã e na sequência nós temos o culto às 10h15 da manhã e você é muito mais do que nosso convidado e que o seu caminho seja o caminho da aurora que brilha mais e mais, até ser dia perfeito na presença de Deus, dia abençoado na presença de Jesus. Amém.